continuação de fórmulas diferenciais. Pensei, talvez desse tempo de fazer integração também sobre variedade, mas acho que mesmo que dê tempo é melhor parar só nas fórmulas diferenciais, para deixar tudo fechado. Né? Então, na aula passada a gente passou a definir, então, tensores antissimétricos, né, sobre uma variedade. Então, a gente partiu, por exemplo, desse exemplo aqui, né, um certo ômega, que era num certo sistema de coordenadas, né, ômega mini, com a característica de que esses ômega minis fossem antissimétricos, né? O fato dos ômega minis serem antissimétricos significa que, efetivamente, você deve antissimetrizar essa base, né? Em relação à qual essas coordenadas são expressas. Então, nosso ômega passou a ser escrito como no meio do ômega mini dxi, onde esse dxi era dxi para relembrar, né? Dxi tensor dxi não é a mesma coisa que dxi tensor dxi. Para quem tiver dúvida sobre isso, basta aplicar esses caras sobre dois campos vetoriais, né? Dxi tensor dxi atualmente x1, x2, isso daqui é dxi x1 vezes dxi x2 x1 x2 tá certo? E dxi atualmente x1 x2, você faz o mesmo raciocínio, isso vai terminar com x1 mi x2 mi. Isso aqui não tem nada a ver com isso, né? Princípio. Então, pode parecer redundante falar isso, né? Mas isso é uma dúvida que aparece na cabeça das pessoas às vezes, né? Então, tem sentido fazer uma operação de antissimetrização desses casos, porque eles, por si só, não têm propriedade de simetria manifesta nenhuma, tá certo? Então, o que eu disse na aula passada é que isso daqui representava uma mudança de base dentro do espaço produto tensorial, né? É claro que a gente só está vendo um pedacinho da mudança de base, né? A gente não está vendo toda a mudança de base. O resto da mudança de base implica em você fazer outras definições, né, dos vetores base do espaço produto tensorial, que vão contemplar também a parte simétrica, coisa desse tipo, né? Esse produto que está aqui, a gente, num primeiro momento, a gente pode chamar de produto único, né? Isso aqui é uma cunha, né? Tá certo? Mas o que a gente vai fazer aqui hoje é definir um produto, que é chamado produto exterior, e nós vamos mostrar que esse produto cunha corresponde ao produto exterior, de fato. Tá certo? A vantagem, né, vamos dizer assim, por que fazer isso, essencialmente, é porque o que nós fizemos aqui está restrito a um conjunto de coordenadas, né? Você estabeleceu essa antissimetria nesse conjunto de coordenadas. Quem disse que essa antissimetria deveria permanecer num referencial arbitrário? Isso é um tensor, isso tem propriedade de transformação de tensor, tá certo? Então, se o ômega mini é antissimétrico num certo referencial, será que ele será antissimétrico em outro referencial? A resposta é sim, né?
Você pode mostrar isso, de fato, mas nós vamos optar por dar uma definição intrínseca dessas coisas, tá certo? Então, a gente fez o exemplo de uma 2 forma, né? que é esse exemplo aqui, né? Isso daqui é chamado de uma 2 forma. Nessa forma aqui também é chamado de uma 2 forma, né? E a gente evoluiu, por exemplo, de uma 3 forma, né? A gente considerou, né, um ômega, né? Exemplo 2, ômega que era ômega mi rho, dx mi, dx mi, dx rho, né? E a gente viu que esse mesmo ômega podia ser escrito como 1 sobre 3 fatorial, ômega mi rho, dx mi, dx rho, tá certo? Então esse dx mi, dx rho com cunhas, né? Expresso como uma antissimetrização desses índices todos, né, mi e rho. Certo? Assim, para ser explícito, né? E isso nos conduziu à definição de uma R forma, né? Que é um elemento num espaço produto tensorial, né? De R espaços cotangentes, né? Portanto, é um tensor do tipo 0R, né? Tensor do tipo 0R, com os coeficientes totalmente antissimétricos, né? Então, uma R forma ômega é 1 sobre R fatorial ômega mi R dx mi dx mi R. Você pode escrever como 1 sobre R fatorial, desculpa, sobre R fatorial não vai, mi R dx mi dx mi R, certo? Essa notação que está aqui, né, ela indica produto cunho de M de R com formas, né, somatórios sobre todas as permutações, é isso? Sinal da permutação, a gente falou sobre o que é o sinal da permutação. Então, esse é mais um fator mais um, como explicando, né? Se a permutação é par, e é um fator menos um se a permutação é ímpar. A permutação é par, se em relação a 1, 2, 3 até R, você tem que transpor os índices do número par de vezes. E é ímpar se você tem que transpor o número ímpar de vezes. Né? O sinal da permutação dx mi p de 1 uma
maneira complicada de escrever uma coisa simples, né? Na verdade. Muitas vezes isso acontece. Né? Tem um negócio simples para escrever, mas não dá para escrever rápido. Esse é um jeito de fazer. Né? P de 1, P de 2, P de R é a permutação, é o índice no qual o 1 é levado pela permutação em questão. Né? Por exemplo, se tiver 1, 2, 3, sendo levado em 3, 2, 1, o seu P de 1 vai ser 3, P de 2 vai ser 2 e o P de 3 vai ser 1. Então, se você tivesse Mi1, Mi2, Mi3, você iria levar esses índices em Mi3, Mi2, Mi1. Tá certo? Então isso aí é uma R-forma, né? A gente viu imediatamente que a gente tinha algumas propriedades, né? Que as R-formas satisfaziam. As R-formas não. Esse produto cunho de R-formas base, né? Você tinha que esse dx1 dx R é igual a zero se algum Mi aparecer duas ou mais vezes. Né? Se tiver, por exemplo, dx Mi exterior, dx Mi exterior, dx Mi de novo, isso aí é zero. Certo? Uma outra que é mais óbvia, se você tiver dx1, dx R, isso daqui é o sinal da permutação vezes dx mi P de 1, dx mi P de R. Se você fizer uma permutação desses índices, né, a relação entre dessa R-forma, desse produto cunho de R conforme com a ordem original, vai ser com o sinal da permutação do meio, né, obedecendo essa regra que está aqui. Né. E, finalmente, né, esses dx1, dxr é linear, não é? Em cada dxmi. Né? Isso também dá para ver se você pegar uma componente só, né, da definição daqui, né, um cara só da soma, ele vai conter o dxmi, né, original. Só que ele vai conter esse dxmi em algum lugar aqui no meio. Só isso. Esse cara é linear, né, em relação ao argumento dele. Então, como todos os componentes vão conter o dxmi, você vai ter um cara linear com o dxmi no final. Certo? A gente falou sobre a dimensão, né, a gente definiu o que a gente conhece como ômega. Ômega PR de M, né? Esse é o espaço das R-formas no ponto P da variedade M. Isso é claro que é um espaço vetorial, mas se você somar duas R-formas, né, você continua tendo um tensor com coeficientes antissimétricos. Né? Continua tendo. Né? A gente não demonstrou que você vai ter que os coeficientes vão ser antissimétricos em todos os sistemas de coordenadas, mas pelo menos no sistema de coordenadas que a gente está utilizando está bastante claro isso. Né? Esse espaço que está aqui,
ele tem dimensão eu não sei falar esse símbolo, MR, como é que se fala isso? Arranjo de R, coisas. Acho que é combinação. M, coisas R. Combinação de M, R. Combinação de M a R. Combinação de M elementos R a R. Eu acho isso. Eu acho isso. Não pega com M, cara. M aqui, esse M é a dimensão do M. Bom, eu não sei falar o próximo. Tem um nome isso? É assim, quando a gente fala sobre isso, eu disse, bom, depois de pesquisa, não tem problema. Uma escolha de R objetos entre M. Não é isso? Ali está dizendo todas as maneiras pelas quais eu posso escolher R objetos entre N objetos. Agora, não me lembro o nome específico que se diz disso. E se você tiver uma variedade tridimensional, tá certo? E você estiver falando de uma 2 forma, né? Então vamos supor que M igual a 3, né? E você está falando de um ômega igual a ômega mini, né? dxmi, uma 2 formas, né? Quais são os vetores básicos dessa? Quer dizer, qual a dimensão de um objeto desse, do espaço onde vive um objeto desse? Você tem que contar o número de vetores básicos linearmente independentes, né? Você tem dx1, dx2, né? Esse é 1. Você tem dx2, dx3, dx1, dx3. Você não tem o direito de repetir dx1, dx1, né? dx2, dx1 é a mesma coisa, não é linearmente independente, né? É menos dx1, dx2. Você tem 3 caras. O espaço desses caras que estão aqui é um espaço tridimensional, um espaço vetorial tridimensional. Tá certo? Então vamos continuar nesse exemplo aqui, né? Eu posso montar as 0 formas, que são as funções. Esse espaço é unidimensional, vamos dizer assim, né? Depois eu posso montar as formas, né? Essas aqui são as 2 formas. Depois eu posso montar as formas. Trata-se de um ômega, que é ômega mi dxmi, simplesmente, né? Aqui não faz sentido eu falar de coeficiente simétrico ou antissimétrico, né? Porque não tem mais de um índice para lidar. Mas qual a dimensão desse espaço aqui? Também é 3, né? Você tem dx1, dx2, dx3 são os vetores básicos, né? Aí nas 2 formas nós já vimos também é tridimensional, né? E finalmente eu tenho as 3 formas, né? As 3 formas vão ser caras do tipo ômega igual 1 sobre 3 fatorial, ômega mi rho, dxmi, dxmi, dx rho. Não é isso? Qual a dimensão desse espaço que está aqui? Você tem que procurar todos os vetores linearmente independentes. Então está lá, dx1, dx2, dx3 e acabou. Não tem mais nenhum. Se você dx2, dx1, dx3 é menos o anterior. Não pode repetir, né? Então esse cara também é unidimensional. Então, a dimensão das 0 formas, né, é 1.
0 formas. 1 formas. 3, 2 formas. 3 formas. 1. Tá certo? Essa estrutura, sei lá, gaussiana, né? Ela vai se repetir, né? Se você tiver uma variedade quadridimensional, pentadimensional, né? Qualquer Hã? Tá certo? Você vê que foi a construção que a gente fez. Você pode chegar naquela forma ali, MR, né? Isso daqui é M fatorial sobre M menos 0 fatorial, né? E essa fórmula é simétrica pela troca de R por M menos R, tá certo? Nesse caso, R igual a 1, M menos 1 é igual a 2, né? 1 formas tem a mesma dimensão que 2 formas. O espaço das 2 formas tem a mesma dimensão do espaço das 2 formas, né? Legal. Bom, vamos abordar então agora essa questão, né, que foi colocada aí sobre o quão intrínseca essa definição de tensor antissimétrico é, né? A gente viu que a definição de um tensor simétrico, né, pode ser feita de maneira mais ou menos fácil, né, de forma intrínseca. Quando a gente falou da métrica, né, a gente pediu G de x1, x2 igual a G de x2, x1. Né? É um tensor que a gente identificou como um funcional bilinear, no caso da métrica, né? E a gente impôs uma condição de simetria sobre a ação do tensor nos argumentos dele, e isso redundou numa condição de simetria para os coeficientes. Os coeficientes teriam que ser simétricos em todos os sistemas de coordenadas. Tá certo? Pergunta é, será que tem maneiras de definir R formas dessa maneira, né, de maneira intrínseca? Né? Então, sim, essa é a resposta. Né? A gente tem maneira sim de fazer isso. Para fazer isso, agora a gente pode definir, visando isso, né, nós vamos definir um produto exterior, certo? O produto que nós definimos até agora estava restrito a um determinado sistema de coordenadas, que a gente usou explicitamente dxmi, né? dxmi tensor dxmi. Né? Mas agora a gente pode dar uma definição de produto exterior que é independente do sistema de coordenadas. Dessa maneira aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um ômega que seja uma R forma e um Si que seja uma Q forma. Certo? Eu posso definir um negócio assim, ômega exterior, Si como uma R mais Q forma. Dessa forma aqui. Isso é 1 sobre R fatorial, Q fatorial, soma sobre P, sinal P, ômega V. P de 1, V, P de R. O ômega é uma R forma, tá certo? Então ele atua, né? Ele atua sobre R vetores. Esses V's que estão aparecendo aqui são vetores, né?
ele atua sobre R vetores. Então até aqui está saturada a atuação desse ômega. Né? Se atuando em V, T de R mais 1, V, T de R mais Q. Certo? Então, estou fazendo a permutação de 1 R mais Q, 1, 2, 3, R mais Q, tá certo? E os novos primeiros R caras, eu digo que o ômega vai atuar sobre eles, e os últimos R mais Q caras, os últimos Q caras, eu vou dizer que o psi vai atuar sobre eles, tá certo? Essa é uma definição que é claramente bilinear, né? Em ômega e em eta, quer dizer, se você fizer isso aqui, certo? Se tem uma bilinearidade aqui, é só você distribuir a coisa do cara correspondente, né? Definição correspondente de soma e subtração de R formas, né? Então ele é bilinear tanto em ômega quanto em psi, desse produto exterior. Nós vamos esmiuçar um pouco o produto exterior, né, para a gente pegar um pouco mais de familiaridade com ele, entender melhor o que a gente está fazendo aqui, né? Olha só, vamos ilustrar isso aqui com um produto exterior de uma uniforme com duas formas. Ômega uniforme, psi, duas formas. Então, ômega exterior psi, né, em princípio, é uma 3 forma, tá certo? Porque o objeto que a gente obtém com o produto exterior é uma R mais Q forma. O grau, né, vamos chamar assim, né, da forma associada com o produto exterior é a soma dos graus das formas anteriores. Se o ômega atuava em R caras e o psi atuava em Q caras, o ômega exterior psi atua em R mais Q caras. Portanto, ele é um tensor 0 R mais Q. E essa definição vai mostrar que ele é um tensor antissimétrico. Tá certo? Então, o ômega exterior psi, ele vai atuar em quê? Em 3 vetores, porque ele é uma 3 forma. Tá certo? Vamos usar a definição aqui que a gente acabou de dar, né? Como é que vai ser? Essa definição vai ser 1 sobre 2 fatorial, 1 sobre 1 fatorial, tá ali, né? Primeiro cara, somatório sobre as permutações. Então, a gente vai ter ômega. Ômega é uma uniforme, então ômega de V1, psi de V2, V3, certo? Mais ômega de V2, psi de V3, V1, mais ômega de V3, de V1, V2, menos. Essas são as permutações pares, certo? 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Tá? E agora vamos às ímpares, né? Vai ter ômega de V1, psi de V3, V2, ômega de V2, psi de V1, V3,
e ômega de V3, si de V2, V1. Certo? Então esse aí é o produto exterior. Agora vamos usar essas componentes num dado sistema de coordenadas, né? Como nós definimos uma uniforme, né? É um cara que é ômega mi dxv. E a gente definiu dois formas, um cara que si mi dxv exterior dxv, né? Então vamos usar essas definições que estão aí. Então esse aqui vai ser 1 sobre 2 fatorial, né? Eu vou ter ômega mi1, si mi2, mi3, né? Vamos ver o primeiro termo aqui. Ômega de V1, né? Vai ser ômega mi1 dx mi1 atuando em V1. Si de V2, V3 vai ser si mi2, mi3 dx mi2 exterior dx mi3 atuando em V2, V3. Tá certo? Então você vai ter isso aqui, ó. Dx mi1 atuando em V1, dx mi2 atuando em V2, dx mi3 atuando em V3. Esse cara aqui deu um chabu, só um minuto. Ah, tá. Então, desculpa, peraí. Tem que falar, tem que especificar um negocinho antes. Então, eu vou escrever o ômega como ômega mi dx mi. Vou escrever o si como si mi dx mi dx mi. Tensor, tá certo? Com o si mi antissimétrico. Por hipótese. Por isso que ele era um fórum. Então, nessa representação aqui, o si atuando em V2, V3 vai ser dx mi2 de V2, dx mi3 de V3, si mi2 de si mi3. Certo? Desculpa a confusão, tive que avisar isso antes de começar a fazer a conta. Né? Então, nós vamos usar a mesma coisa para todos os outros caras que estão aqui. Por exemplo, esse segundo cara aqui, o que vai dar? Vai dar ômega mi1 dx mi1 de V2, tá certo? Si de V3, V1. Então você vai ter dx mi2 de V3, dx mi3 de V1. Tá claro aí? Ele tem esse aqui, né? Vai ser ômega, vai ser dx mi1 de V3, dx mi2 de V1, dx mi3 de V2, menos dx mi1 de V1, dx mi2 de V3, dx mi3 de V2. Certo? Bom, vou colocar umas reticências aqui, né? Porque já está mais ou menos claro como é que a banda toca, né? Para onde segue. Então, o que é isso que a gente acabou de escrever aí? Né? Tudo isso aqui.
Isso aí é exatamente o produto cunha, né? dx_1 cunha dx_2 cunha dx_3 atuando em V1, V2, V3. Tá certo? Que é o primeiro no primeiro, o segundo no segundo, o terceiro no terceiro. Depois, o primeiro no segundo, com sinal de mais, porque a permutação para, assim por diante. Sinal de menos, porque a permutação limpa. Né? Então, isso aqui é 1 sobre 2 fatorial, ômega μ1, si μ2, μ3, dx μ1 exterior, dx μ2, exterior dx μ3, atuando em V1, V2, V3. Né? Agora observe o seguinte, para eu dizer que isso daí é uma 3 forma, né, eu preciso colocar esses coeficientes aqui numa forma antissimétrica. Né? Que essa que é a regra. Né? Eu tenho uma base que é antissimétrica e os coeficientes vão ser antissimétricos também. É normal, né? Porque eu estou tendo uma contração com μ1, μ1, μ2, μ2, μ3, μ3, e isso aqui é completamente antissimétrico. Então isso aqui vai induzir que isso aqui seja completamente antissimétrico também. Né? Uma outra maneira de ver isso com facilidade é a seguinte. Né? Você pode reparar que tem 6 maneiras equivalentes de você escrever a mesma coisa. Não é isso? Então, você pode escrever também, ó, ômega exterior si, você pode escrever assim, com menos 1 meio de ômega μ1, si μ3, μ2, dx μ1, dx μ2, dx μ3. Lembrando que o si, por hipótese, é antissimétrico. Então, si μ3, μ2 vai menos que si μ2, μ3. Você está botando um sinal de menos aqui para compensar isso, só isso. Né? Outra maneira equivalente de escrever isso, 1 meio de ômega μ2, si μ3, μ1, dx μ1, dx μ2, dx μ3. Né? Certo? E assim por diante. Você tem 6 formas de escrever esses caras. Então você pode somar essas 6 formas e dividir por 6. Tá certo? E se fizer isso, o nosso ômega exterior si, ele vira 1 sobre 6, que é 3 fatorial. O 2 fatorial já estava lá presente desde o início. Né? E você vai ter isso aqui, ômega μ1, si μ2, μ3, menos ômega μ1, si μ3, μ2, mais ômega μ2, si μ3, μ1, menos ômega μ2, si μ3, mais ômega μ3, si μ1, μ2, menos ômega μ3, si μ2, μ1, dx μ1, dx μ2, dx μ3. Certo? E agora olha só, esse cara que está aqui, μ1, μ2, μ3, né, é o mesmo cara que está aqui. Aqui tem μ1, μ2, μ3, μ2. Né? Esse cara é antissimétrico, se você trocar um pelo outro, né, o sinal de menos troca, você ganha um sinal de 2 aqui, coeficiente 2 aqui na frente. Esse aqui também, ó, μ2, μ3, μ1, μ2, μ1, μ3, vai dar um 2 na frente. μ3, μ1, μ2, μ3, μ2, μ1, vai ter um 2 na frente. Tá certo? Então, levando em consideração esses caras que vão um no outro, devido à antissimetria do psi, que já é garantido, porque o psi é uma 2 formas, né? Então, você termina com 1 sobre 3 fatorial
vezes ômega Mi1, Si, Mi2, Mi3, mais ômega Mi2, Si, Mi3, Mi1, mais ômega Mi3, Si, Mi1, Mi2, vezes dx Mi1, dx Mi2, dx Mi3. Vocês podem fazer a experiência. Vocês trocarem Mi1 com Mi2 ou Mi1 com Mi3 aqui, certo? Ou Mi2 com Mi3, esse coeficiente que está aqui vai ser um coeficiente completamente antissimétrico. Esse cara aqui é explicitamente, totalmente antissimétrico em Mi1, Mi2, Mi3. Para isso, é claro, tem que levar em consideração que o Si é antissimétrico também. Então, a antissimetria do Si foi responsável por aniquilar esse 1 sobre 2 fatorial que está aparecendo aqui. Tá certo? O ômega a gente não viu, porque o ômega é uma uniforme. Mas se, por exemplo, o ômega fosse uma 2 formas, o Si fosse uma 2 formas, você teria um monte de termos a mais que seriam contraídos, né, e aniquilados, não, cancelariam os fatores 1 sobre 2 fatorial, 1 sobre 2 fatorial que estaria no início da definição. Veja aqui, ó, 1 sobre R fatorial, 1 sobre Q fatorial. A função desses termos aqui é ser cancelados. Depois, você vai terminar com uma base que é antissimétrica e, para obter uma expressão explicitamente antissimétrica dos coeficientes, você vai ter que fazer a antissimetrização e no final você vai terminar exatamente com 1 sobre R mais Q fatorial, coeficiente completamente antissimétrico, base completamente antissimétrica. Certo? Então, isso sugere, né, que você vai ter essa propriedade aqui valendo quando você estiver falando de R genérico e Q genérico, tá certo? O seu ômega exterior Si também vai poder ser escrito, o mesmo ômega exterior que a gente definiu ali, como 1 sobre R mais Q fatorial. Aí você tem 1 sobre R fatorial e Q fatorial, somatório sobre permutações, sinal de P, vezes ômega Mi P de 1, Mi P de R, Si, Mi P de R mais 1, Mi P de R mais Q, vezes dx Mi1, dx Mi2, dx Mi R mais Q, certo? Então, vamos dizer que essa daqui é a versão em coordenadas do que está acontecendo aqui, dessa expressão que está ali, tá certo? Aquela definição é uma definição independente de coordenadas. Mas se você exprimir as suas R formas e Q formas num determinado sistema de coordenadas, a versão em coordenadas é essa daqui. Isso aqui é claramente, que está entre parênteses grandes, né? É claramente a antissimetrização do produto dos coeficientes da R forma e da Q forma. Certo? Dá para perceber isso? Quer dizer, você está somando sobre todas as permutações, colocando o sinal da permutação na frente de cada termo, né? Então, se você fizer permutações,
você vai ter mais ou menos, né, de acordo com a permutação sendo par ou sendo ímpar. Né? Eu ainda não respondi a questão se a propriedade de antissimetria ela se mantém, né, em qualquer sistema de coordenadas. A questão se responde facilmente, ela se mantém sim, basta a gente pegar e fazer uma mudança de sistema de coordenadas. Vamos mostrar isso. Né? Vamos mostrar para o caso de duas formas. E o resto aí dá para inferir o que acontece num caso genérico. Né? Então, vamos supor que eu tenho um ômega, que é ômega mini, 1 sobre 2 fatorial, ômega mini, dx mi, dxi, tá certo? Depois eu tenho um ômega que é assim. Se eu mudar de coordenadas, né, de coordenatização, por exemplo, com a coordenada y, né, esse cara aqui vai poder ser escrito, em princípio, ele vai se transformar dessa maneira aqui. 1 sobre 2 fatorial, né, ômega mi, dy mi dx alfa, dy mi dx beta, dx alfa, dx beta. Concordam? Lembra que isso aqui é produto tensorial dx mi tensor dx mi menos dx mi tensor dx mi. Tá certo? Então, o que acontecer com um dx mi individual desses, né, vai poder ser fatorizado. Né? Quer dizer, esses fatores aqui são fatores comuns, eu posso botar para fora da definição do tal do produto Kuhn. Né? Maravilha. Então, isso daqui, eu vou chamar aqui, sei lá, de um ômega barra alfa beta. A pergunta é, o ômega barra alfa beta também é antissimétrico? É claro que é. Né? Ó, ômega barra alfa beta, ele é dy mi dx alfa, dy mi dx beta, ômega mini. Só que o ômega mini é antissimétrico. Se o ômega mini é antissimétrico, ele vai selecionar só a parte antissimétrica do que está contraindo com ele aqui. Né? Então isso daqui vai ser 1 meio dy mi dx alfa, dy mi dx beta menos dy mi dx beta, dy mi dx alfa, dy mi dx beta, ômega mini. Não é isso? Agora, isso daqui sim é antissimétrico em mi e mi. Né? Mas ao ter se transformado numa coisa antissimétrica em mi e mi, ele também se transformou numa coisa antissimétrica em alfa e beta. Tá certo? E se eu trocar alfa por beta aqui, né, eu troco de sinal. Então, esse camarada aqui é menos ômega, ele efetivamente é menos ômega beta alfa. Tá certo? Ômega barra beta alfa. Então, peraí. Tem um erro aqui. Um erro brutal aqui, só um minuto. Que é dx mi, dy alfa, dx mi, dy beta, dy alfa, dy beta. Tem que falar, pô. Quando eu faço umas cagadas dessas, tem que gritar. Opa! Tá vendo aí, professor? Ó, acho que troca tudo também. Tem que se ferrar quando quem estiver anotando tá ferrado. Vai ser dx, dy, dy, dx,
Né? Então, isso daqui é um cara que, obviamente, se eu trocar o índice beta para o índice alfa, ele troca esse sinal. Certo? Esse cara aqui, ele é um sobre 3 fatorial, ômega bar, alfa beta, y alfa, y beta. Então, se o cara é antissimétrico, né? Se os coeficientes que definem ele são antissimétricos num determinado sistema de coordenadas, eles são antissimétricos em todos os outros sistemas de coordenadas. Tá certo? Isso significa que essa definição de uma R-forma, né, como um tensor de coeficientes antissimétricos num determinado sistema de coordenadas é uma boa definição, porque essa propriedade é mantida em todos os sistemas de coordenadas. Mas imagina que eu não me desse ao trabalho de fazer essa demonstração que eu fiz agora. Né? Eu simplesmente desse o produto exterior para vocês. Né? Definição de produto exterior. Com a definição de produto exterior, projetando numa base qualquer, tá certo? Eu chegaria à conclusão que os coeficientes têm que ser antissimétricos. Por exemplo, se eu pego e falo produto exterior de duas uniformes, tá certo? Isso vai me dar dois formas, pela definição que está lá. Essa dois formas, quando eu projetar num sistema de coordenadas, ela vai me dar um coeficiente que é antissimétrico. De cara. Se eu projetar em outro sistema de coordenadas, o cara já me dá um coeficiente que é antissimétrico também do mesmo jeito. Tá certo? Então eu poderia usar a definição de produto exterior, né, para fazer uma definição indutiva de um tensor, sem nem mesmo me preocupar em demonstrar, fazer essa demonstração que eu fiz aqui. Né? Essa demonstração que eu fiz, ela foi feita por uma dois forma, por um tensor, né, num dado sistema de coordenadas, do tipo 0, 2, né? Mas ela vale, né? Vocês vão ter que ter paciência para antissimetrizar um cara com 3 índices, com 4, com 5, com E índice. Tá certo? A definição de produto exterior permite que a gente defina de maneira intrínseca as R-formas sem a gente dar essa definição, sem a gente precisar fazer essa demonstração que está aqui. Né? E você vê que a definição ela não tem nada a ver com o sistema de coordenadas particular que você está utilizando. É preciso apenas que que as suas formas estejam bem definidas como funcionais lineares. Tá certo? Só isso. Bom, sessão de psicanálise agora. Né? Quem já estudou formas diferenciais aí, levanta a mão. Alguma vez na vida. Em qualquer nível que seja. Ótimo. Bastante gente com quem dá para dividir essa carga. Então. Vocês tiveram o seguinte problema, deixa eu ver se eu consigo colocar a pergunta com clareza. Né? Davam para vocês os componentes de uma R-forma, davam para vocês os componentes de uma Q-forma, vocês tiveram o problema de encontrar os componentes da forma que é o produto exterior das duas? Já se perguntaram isso? Ninguém nem passou perto desse problema? Eu passei, estou falando porque eu passei. Bom, a verdade é que está aqui a resposta, certo? Vocês não estão dando valor para isso agora, né? Mas no futuro vocês vão dar muito valor para isso, porque muitas vezes a gente
precisa desesperadamente da expressão em coeficientes, entende? Das coisas, né? Quer dizer, os tensores que a gente tem, eles são objetos, como a gente está tratando aqui, são intrínsecos. Ok, maravilha. Mas eu quero vê-los, às vezes, dentro de uma determinada coordenatização, dentro de um sistema de coordenadas. E quando isso acontece, frequentemente eu vou precisar da maneira de expressar as componentes de um produto exterior de duas formas diferenciais. Né? E não tem por aí não, fácil. Legal. Do áudio não tem? Livro de quem? Do áudio. Auge. O áudio. O áudio? Tá. Tem, você acha que eu... Não sei. Eu sei que não é tão, não é tão direto. Eu pelo menos não achei, obviamente, em qualquer livro que eu pegasse, né, essa expressão, que é uma expressão que te deixa tranquilo. Essa expressão aqui te deixa sossegado. Mas não, eu sei o que é esse cara, eu sei o que é esse produto exterior. Tá certo? Eu sei trabalhar com ele, se eu precisar, eu sei pegar aqui ó, o cara. Tá? Pego nele, tá aqui, ó, tô pegando, peguei. Tá? Então aqui os coeficientes do cara, e tá aqui a base na qual o cara está expresso. Tá certo? Esse assunto de formas diferenciais, ele tem muitas facetas. Às vezes, uma maneira de você expressar as suas formas diferenciais é mais simples, mais fácil para você fazer as contas do que outra maneira. Tá certo? Mas se você às vezes tem que ter um porto seguro no qual se agarrar. Ali é um bom porto seguro. Tá certo? Você sabe dizer exatamente como é que os seus coeficientes vão ser, se você tiver um produto exterior. Tá? É só ter paciência de abrir aquela fórmula ali, mais nada. Então, fim da sessão de psicanálise. Maravilha. Tem outra coisa que também, eu acho que o Wallace, nesse caso, é um dos únicos lugares que eu vi que faz isso direitinho. O que acontece se você fizer isso aqui? dx r mais 1 dx e r mais 2. A coisa boa que existe nessa vida é o seguinte, é que você pode tirar esse parêntese daqui, ó. Vamos mostrar isso, né? Porque quando isso acontece, o mundo fica mais simples, né, para a gente. Em particular, o produto vai ficar bem simples de ver que o produto exterior de formas em geral é associativo. Tá certo? Então você pode tirar o parêntese daqui, sem problema nenhum, e continuar o seu produto exterior normalmente. Né? Então, vamos ver isso aqui rapidinho. Né? Nós vamos ver a partir de um caso particular. Né?
caso particular em questão, vai ser uma 2 forma produto exterior por uma 2 forma. 2 forma base por produto exterior por uma 2 forma base. Isso aqui. Tá? Vamos fazer esse cara atuar em quem ele deve atuar, que é um conjunto de 4 vetores. Tá certo? Então vamos usar a definição de produto exterior, né, que está dada lá. Primeira forma atuando em VP de 1, VP de 2. Segunda forma atuando em VP de 3, VP de 4. Certo? Essa é a definição. Todo mundo está lembrado? Não? Bom, aí a gente pode explicitar esses caras aí, né? Isso vai ser por exemplo, né? Primeiro termo, né, da história. Aí você pode ter um segundo termo que é assim, dx1, dx2, v2, v1, para o sinal de menos aqui, dx3, dx4, v3, v4. Né? Aqui é um sinal de menos em relação à permutação. 2, 1, 3, 4. Essa é uma permutação ímpar. Né? Por isso que teve o sinal de menos. Uma permutação ímpar de 1, 2, 3, 4. Segue viagem aí, né? Aí você vai ter, por exemplo, V1, V2, V4, V3, né? V2, V1, V4, V3. Tá certo? Aí depois você vai pegar outro par, V1, V3, por exemplo, etc, etc. Então, aqui tem muitas e muitas reticências, né? Tá certo? O fato é que você pode pegar esses termos aí e reorganizar da seguinte maneira. Se você pegar os 4 primeiros termos aqui, eles são... Eu não escrevi, né? Mas são V1, V2, V3, V4, V2, V1, V3, V4, V2, V1, V4, V3, né? E V1, V2, V1, V2, V4, V3. São esses 4 termos que tem aí, os primeiros 4 termos. Onde a gente dividiu V1, V2 fica para cá, V3, V4 fica para cá. E a gente só fez as combinações. Esses 4 termos, né, eles dão a mesma contribuição, né? Porque dx1, dx2, V2, V1 é a mesma coisa que dx1, dx2, V1, V2, com sinal de menos. Então esse cara aqui vai somar com esse cara que está aqui, certo? Então você vai ter uma dupla contribuição desse cara e nos termos onde você tem V4 e V3, você vai ter uma dupla contribuição deles também, devido a essa propriedade de antissimetria. Então você tem o seguinte, você tem 1 sobre 2 fatorial, vem da definição lá. Aqui você tem 2 fatorial vindo dessa permutação de V1 com V2, e outro 2 fatorial vindo da permutação de V3 com V4. Eu estou escrevendo isso explicitamente por quê? Porque quando for uma R forma, uma Q forma, aí vai ficar R fatorial e vai ter Q fatorial. Você vai ter R fatorial termos. Aqui
Aqui você tem 2 fatorial porque você tem 2 termos. Só isso. Né? Vezes dx1, dx2, v1, v2, dx3, dx4, v3, v4. Tá? Os próximos 4 termos que você tiver, você vai poder resumir assim: 2 fatorial, 2 fatorial, dx1, dx2, v1, v4, dx3, dx4, v2, v3. Tá certo? Então, o resultado, você vai ter, olha, 2 fatorial, 2 fatorial, em cada um dos termos que tiver por aqui. O final da história é simplesmente a distribuição de V1, V2, V3, V4, 2 do primeiro termo, 2 do segundo. Tá certo? Se for R caras aqui e Q caras aqui, vai ter R no primeiro termo, Q no segundo, com todas as formas dessa distribuição acontecer. Tá certo? Portanto, esses fatores aqui vão cancelar com esses caras que estão aparecendo ali. Ok? Dentro disso que está aqui, todos os sinais necessários que a gente precisa estão incluídos. Tá certo? Vamos dar um exemplo aqui. Vê que mesmo um exemplo pequeno já fica gigantesco, né? Então, o exemplo do termo que está aparecendo aqui é o seguinte: dx1, dx2, v1, v2, dx3, dx4, v3, v4. Isso aqui é dx1 tensor dx2, v1, v2, menos dx2, dx1, v1, v2, vezes dx3, dx4, v3, v4, menos dx4, dx3, v3, v4. Ó, você vai ter dx1, dx2, dx1 de v1, dx2 de v2, dx3, v3, dx4, v4. dx1 de v1, dx2 de v2, dx4 de v3, dx3 de v4, com sinal de menos na permutação etc, etc, etc. Quer dizer, toda essa soma que está aqui está atuando de maneira antissimétrica em cima de V1, V2, V3, V4. De maneira completamente antissimétrica em cima de V1, V2, V3, V4. Então, isso que está aqui é simplesmente a ação de dx1, dx2, dx3, dx4 atuando em V1, V2, V3, V4. Portanto, eu posso tirar os parênteses, esse aqui e esse aqui, não ter o produto com I aqui no meio. Tá certo? Bom, aí você pode chegar facilmente nessa fórmula que está aqui, né? Se você usar essa propriedade, né, você pode chegar facilmente nessa fórmula. Se você pegar o ômega exterior psi, né, você pega e escreve o ômega em termos da base dx1, dxmr, exterior dxmr. Pega o psi e escreve em termos da base. Psi, tarará, dxmr mais 1, dxmr mais t. Tá certo?
junta os dois caras. Você vai ter um cara grandão, totalmente antissimétrico, e os coeficientes são só parcialmente antissimétricos. Então você vai ter que antissimetrizar esses coeficientes. Aí você chega nisso aqui. Exatamente isso. Tá certo? Não sei se eu consegui ser claro aqui nisso. Estou querendo transformar isso em um negócio óbvio. Às vezes é uma tentativa que vai na direção oposta do que você quer. Sei lá. Né? O que eu quero dizer é o seguinte: o produto exterior admite, quando você está tratando, né, das R formas base, das Q formas base, ele admite a associatividade de uma maneira absolutamente trivial. Tá certo? É trivial, mas você tem que mostrar. Você pode pegar um cara desse aqui e tirar os parênteses, pura e simplesmente. Se você fizer isso, automaticamente você sai naquela expressão em termos de componentes do produto exterior de duas R e Q formas. Tião, eu não consigo mais ver, para que você fez isso? Por exemplo, tem um sobre R mais Q fatorial, eu não consigo ver como ele aparece usando essa propriedade. Da mesma forma, né, que aparecia antes, né? Você tem 6 formas equivalentes, vamos supor, R mais Q formas equivalentes, R mais Q fatorial, formas equivalentes. Descreveu o cara, você soma todas elas e divide por 1 sobre R mais Q. Né? Essa que é a ideia. Você tem um cara, você tem um coeficiente que supostamente vai ter alguma propriedade de antissimetria. Tem que ter alguma propriedade de antissimetria. O ponto é, né? Vamos lá, peraí. Vamos tentar fazer um exemplo sem R, sem Q, para ver se fica mais claro, né? O que eu estou querendo dizer. Vamos supor que o ômega seja uma 2 forma e o Ψ seja uma 3 forma, certo? Então, o nosso ômega é ômega μi, vamos chamar μ1 e 2, dx μ1, dx μ2. O nosso Ψ é um Ψ μ 3, μ4, μ5, dx μ3, dx μ4, dx μ5, certo? Então, o ômega exterior Ψ, ele vai ser ômega μ1, μ2, Ψ, μ3, μ4, μ5, dx μ1, dx μ5, segundo o que eu acabei de falar ali. Tá certo? Só que esses caras que estão aqui, eles não possuem propriedades de antissimetria óbvias em todos os índices. Eles só possuem propriedade de antissimetria, por exemplo, entre esses dois ou entre esses três. Então, eu tenho que procurar escrever todas as expressões equivalentes, né, a esses caras que eu consegui. Qual é, né, o coeficiente completamente antissimétrico que eu vou poder montar ali? Vai ser exatamente esse cara aqui, ó. Quando eu fizer a antissimetrização, né, a parte que é completamente antissimétrica, quer dizer, isso daqui tem partes simétricas em pares de índice, etc. e tal. Mas eu quero a parte completamente antissimétrica. Então, talvez a sua dificuldade esteja no seguinte: